Você já ouviu falar sobre o experimento do Michelson-Morley? Esse experimento foi um dos mais importantes na história da ciência moderna. Segundo Isaac Asimov, as observações de Michelson-Morley é o mais importante experimento que não deu certo de toda a história da ciência. Esse experimento foi feito no intuito de comprovar a existência do famoso éter, que não tem nada a ver com a substância química éter. E o que seria esse éter? Sabemos que as ondas mecânicas, como o som, por exemplo, precisam de um meio material, como o ar, por exemplo, para existirem e se propagarem. Ou seja, se toda onda mecânica precisa de um meio para existir e se propagar, e as ondas eletromagnéticas também precisam de um meio para existirem e se propagarem, esse meio necessário para a existência e propagação das ondas eletromagnéticas, que foi chamado de éter, que, repito, não tem nada a ver com o éter, substância química. Aqui entra o experimento de Michelson-Morley. Eles fizeram esse experimento para comprovar a existência desse éter. Porém, o experimento deu errado, comprovando que esse éter não existe. Qual a sacada desse experimento? Vamos entender primeiro para as ondas mecânicas, como o som. Imagina que eu esteja emitindo som desse lado esquerdo, e esse som ele vai até esse anteparo da direita. A distância entre os dois anteparos é igual a L, e essa onda sonora possui uma certa velocidade Vs. Utilizando mecânica clássica, cinemática, movimento uniforme, a gente pode fazer velocidade, deslocamento por tempo. Ou seja, o tempo que essa onda sonora gasta para ir daqui até esse anteparo, que eu vou chamar de T1, eu consigo calcular fazendo L, que é o deslocamento entre os dois pontos, dividido pela velocidade dessa onda mecânica. Agora, imagine que eu coloco esse anteparo se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido que a onda sonora. Aí mecânica clássica, cinemática, movimento relativo. O tempo que ela vai gastar agora para ir desse ponto de onde ela sai até atingir esse anteparo, como você tem aqui duas velocidades com mesma direção e mesmo sentido, aí o tempo que ela vai gastar agora vai ser L, né, que é a distância relativa entre os dois, dividido pela velocidade relativa entre os dois, Vs menos V'. Já se colocarmos o mesmo anteparo se movimentando agora com mesma direção e sentido contrário ao movimento dessa onda sonora, dessa onda mecânica, o tempo que ela vai gastar agora vai ser L dividido por Vs, que é a velocidade dessa onda sonora, mais V'. Aqui eu estou somando as velocidades, porque as velocidades são opostas. Eu consigo calcular, inclusive, se o anteparo subir. Aqui, ó, eu estou aplicando Pitágoras, considerando essa distância e essa distância, que é a distância efetiva percorrida por essa onda mecânica. Então a gente consegue calcular o tempo que essa onda sonora gastaria para ir daqui até o anteparo, com o anteparo subindo, ó. Podemos concluir, então, que o tempo que a onda sonora gasta para sair da sua fonte e atingir o anteparo, nos 4 casos que discutimos, o tempo não vai ser igual. E o tempo não é igual mesmo. Se a gente calcular em cada um dos casos e reproduzir num laboratório e medir o tempo, a gente vê que o raciocínio está correto. Concluímos, se o tempo muda, a velocidade da onda mecânica também deve mudar. Ou seja, a velocidade das ondas mecânicas depende do referencial adotado. Michelson-Morley fizeram basicamente o mesmo experimento para ondas eletromagnéticas, como para a luz. E surpreendentemente, ao medir
o tempo em cada um dos quatro, o tempo deu igual. Ou seja, não podemos afirmar que as ondas eletromagnéticas, principalmente no quesito propagação, necessidade de um meio para sua propagação, se comportam da mesma forma que as ondas mecânicas. Como assim, professor? Como que o fato do tempo ser igual nos quatro experimentos, nos quatro casos, para qualquer onda eletromagnética, nos faz concluir que a luz não precisa de um meio para sua propagação, que chamavam de éter esse meio, né? Então vamos lá. Quando a gente mede uma onda sonora, como por exemplo 340 aproximadamente metros por segundo, esse valor de velocidade é em relação ao ar ou em relação ao meio que está possibilitando a propagação dessa onda. Já se para a luz a velocidade é a mesma para todos os observadores ou todos os referenciais adotados, podemos concluir que a luz não depende de um meio de propagação. Afinal, quando medimos a velocidade da luz, que é a constante c, essa velocidade não é em relação ao meio. Michelson-Morley realizaram um experimento esperando que a luz tivesse o mesmo comportamento que o som. Ou seja, eles queriam provar que a luz dependia de um meio para sua existência e propagação. E aí o resultado do experimento acabou provando o contrário, que ela não depende de um meio para sua existência e propagação. Ou seja, a medição da velocidade da luz, que é a constante c, não é em relação a nenhum meio. Einstein falou basicamente a mesma coisa no segundo postulado da relatividade, onde ele afirmou que a velocidade da luz igual a c, ela é constante para qualquer referencial. Inclusive eu usei esse mesmo desenho aqui na nossa aula de relatividade. Einstein divulga os postulados da relatividade em 1905. Já o experimento do Michelson-Morley foi em 1887. Porém, não há comprovação histórica que o experimento do Michelson-Morley influenciou os pensamentos de Einstein. Aqui nós temos uma fotografia do experimento e aqui um esquema desse experimento. Ele funcionava da seguinte forma. Aqui você tem uma fonte de emissão de luz. Aqui, ó, um espelho semi-transmissor ou semi-refletor. A fonte vai emitir o raio de luz, parte dessa luz vai subir para esse espelho e outra parcela da luz vai até esse outro espelho. Em ambos os espelhos, a luz vai sofrer reflexão. Automaticamente, ó, ela volta a se encontrar aqui, atingindo esse detector. Nesse detector se analisa o padrão dos círculos de interferência. Lembra lá das aulas de ondulatória? Quando a gente tem dois raios de luz polarizados chegando no anteparo a gente cria as franjas ou os círculos de interferência, então é isso que está acontecendo aqui. Teremos um raio de luz proveniente desse espelho, como se fosse uma fonte, e o outro raio de luz, ó, proveniente desse outro espelho, como se fosse outra fonte. Então aqui nesse detector teremos as franjas ou os círculos de interferência. E por que foi analisada a interferência? Olha que sacada. Na época, não existia equipamento de medida de tempo para esse experimento, para medir o tempo diretamente. Então eles verificavam a interferência. Se o padrão de interferência continuar o mesmo, quer dizer que o tempo não mudou, a velocidade relativa dessa onda não mudou. Se o padrão de interferência mudar, quer dizer que o tempo ou a velocidade relativa dessa onda mudou. Eles primeiro verificaram o padrão de interferência com equipamento parado e depois colocaram o equipamento para girar. Porque daí esses espelhos, onde a luz está refletindo para voltar para o detector, eles começam a girar. E verificaram novamente o padrão de interferência. E observaram que o padrão de interferência não havia mudado. Nessa animação você consegue ver o que eles esperavam que aconteceria e o que realmente aconteceu.
Então aqui o nosso equipamento encontra-se em repouso em relação ao chão, por exemplo. A fonte emite radiação, imagina, né, essa radiação sendo representada por essas duas bolinhas. Aí aqui nesse anteparo ela se divide, reflete nos espelhos e volta. E aí aqui embaixo a gente analisa o padrão de interferência. Já nesse, o equipamento está se deslocando para a direita. Então eles esperavam que o que aconteceria seria isso, ó. Seguindo o mesmo comportamento das ondas mecânicas. Se você analisar como, por exemplo, a frente de onda, imagina que essas duas bolinhas equivalem à frente de onda. Se você analisar como elas estão chegando no detector aqui embaixo, já não é mais como anteriormente. Então, teoricamente, deveria mudar o padrão de interferência aqui no detector. Porém, o que aconteceu, mesmo com o equipamento se movimentando, foi o mesmo com o equipamento em repouso. Então, o padrão de interferência aqui do detector não foi alterado. E aí o experimento mesmo, eles colocam ele para girar. Até porque é difícil, né? Você conseguir fazer todo o equipamento se movimentar. E aí o movimento de rotação, o movimento do espelho fica perpendicular à velocidade da luz, né? E aí o padrão de interferência aqui foi exatamente o mesmo. Legal, espero que você tenha curtido mais essa viagem da física moderna, né? Nosso curso não para por aqui, então não percam as próximas aulas. Bons estudos e até lá!